Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os tecidos básicos do corpo humano. Existem 4 tipos deles, que são esses aí da ilustração. Mas antes da gente começar a falar disso, a gente precisa entender algumas coisinhas. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é célula? Célula é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Agora, o que é tecido? Tecido é um grupo de células reunidas para executar uma função específica. Os tecidos, eles são as células mais a matriz extracelular, que também é chamada de MEC, MEC. Então, o conjunto de células vão formar os tecidos. O conjunto de tecidos formam os órgãos. O conjunto de órgãos formam os sistemas e o conjunto de sistemas formam o organismo, certo? Dito isso, podemos então partir para os tecidos em si, que são o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso. A gente vai começar com as principais características deles através dessa tabelinha que eu fiz. Então, vamos iniciar com o tecido nervoso. Suas células possuem longos prolongamentos. Não possui nenhuma matriz extracelular e a sua função básica é transmitir impulsos nervosos, certo? Então, tecido nervoso, células, longos prolongamentos, MEC, nenhuma. Funções básicas, transmissão de impulsos nervosos. Agora, o tecido epitelial. Suas células são poliédricas justapostas, possui pequena quantia de matriz extracelular e suas funções básicas são revestimento e secreção. Agora, o tecido muscular. Suas células são alongadas contráteis, possui quantidade moderada de matriz extracelular e sua função básica é função de movimento. Vocês ignoram aí que a parte das células do tecido muscular acabou saindo um pouco aí da tabelinha, mas dá para entender, né? E agora, por último, mas não menos importante, o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem vários tipos de células, fixas e migratórias. A matriz extracelular é abundante e possui função de apoio e proteção. Beleza? Então, essa foi uma tabelinha rápida, né? Com as características gerais. Tira um print aí da tela, que essa tabelinha ajuda muito na hora de estudar. Então, agora, né, depois desse breve resumo, a gente vai falar isoladamente de cada um dos tecidos, começando com o tecido nervoso. Quais são as funções do tecido nervoso? Captar os estímulos externos e internos, transformar os estímulos captados em impulsos nervosos, mandar esses estímulos captados para os órgãos e para os tecidos responsáveis por realizar as ações necessárias. Controlar de forma rápida e direta as principais partes do corpo e também permite ao ser humano a interação com o meio ambiente, com outras pessoas, com outros seres vivos. E qual que é a principal célula do tecido nervoso, vocês sabem? A principal célula do tecido nervoso são os neurônios. Aqui a gente tem uma ilustração de um neurônio e eu vou falar as estruturas que a gente consegue observar. Eu vou traduzir para o português. Então, a gente consegue observar o centro, que é um núcleo, né? Onde acabou de sair essa linha vermelha, tá vendo? Então, é um núcleo. A gente consegue ver os dendritos, a gente consegue ver o axônio, o corpo celular, os terminais axônicos, também tem o nódulo de Ranvier, as células de Schwann e a bainha de Melina. E para que serve a bainha de Melina, vocês sabem? A bainha de Melina, ela serve para acelerar os impulsos nervosos. O tecido nervoso, ele forma
né, os órgãos do sistema nervoso, ele constitui os órgãos do sistema nervoso. E quais são esses órgãos? São a medula óssea e o encéfalo, certo? Dito isso, a gente pode partir, então, para o próximo tecido. E eu vou falar agora do tecido muscular. As células do tecido muscular são os miócitos ou fibras musculares com capacidade contrátil. E o tecido muscular, ele é classificado em 3 tipos, que são tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso ou não estriado. Vamos falar de cada um desses tipos. Primeiro, o estriado esquelético. O estriado esquelético, ele possui movimentos voluntários, células multinucleadas com estrias. O estriado cardíaco, ele possui movimentos rápidos e involuntários, células uninucleadas com estrias também. E, por último, o liso, ou não estriado, ele tem movimentos lentos e involuntários. As suas células são uninucleadas e é sem estrias, não possui estrias. Então, o que a gente pode observar? O estriado esquelético, ele vai ser o único com movimento voluntário e células multinucleadas. Os outros dois vão ter movimentos involuntários e células uninucleadas. E os estriados têm estria e o liso ou não estriado não tem estria, beleza? Então, agora a gente vai para o próximo tecido, que é o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é classificado pelo número de camadas e pela forma das células. Então, vamos falar, primeiro, quanto ao número de camadas. Tem o epitélio simples, que são formados por uma única camada de células, como a gente pode ver nessa primeira imagem que eu acabei de circular. Então, ele é formado por uma única camada de células. Depois tem o epitélio estratificado, que é esse que eu acabei de circular. Eles possuem mais de uma camada de células. E tem o epitélio pseudoestratificado, que são formados por uma única camada de células também, igual o simples. Mas a diferença é que ele possui células com alturas diferentes. Estão conseguindo ver nessa ilustração? As células, elas estão em alturas diferentes, e aí dá a impressão de ser estratificado, mas não é. Então, nessa ilustração, a gente pode conseguir observar isso. Agora, quanto à forma das células. As células, elas podem ser pavimentosas, que é essa que eu acabei de circular, são achatadas e têm forma poligonal, como a gente pode ver. Depois, tem forma cúbica, que tem um formato cúbico. Depois, prismática, que também pode ser chamadas de colunares ou cilíndricas. As células, elas são altas, com formas de prismas. E também tem as de transição. As de transição, as células superficiais podem alterar a sua forma. Por exemplo, ela pode alterar de cilíndrica para pavimentosa, quando algum órgão se distende. Então, essas são as classificações do tecido epitelial: pavimentosa, cúbica, prismática e de transição. Esse tecido, o tecido epitelial, ele tem células bem unidas. Ele tem pouco ou nenhum material intercelular. Ele é avascular. E qual que é a principal célula do tecido epitelial? Vocês sabem qual que é a principal célula? São os queratinócitos. E quem nutre o epitélio? Vocês sabem? Quem nutre o epitélio é o tecido conjuntivo, certo? E o tecido epitelial, ele pode ser de revestimento ou glandular. O de revestimento, ele cobre a superfície do corpo e ele funciona como uma barreira física, mecânica e imunológica. Já o glandular, ele vai ser especializado em produzir secreções, certo? Então, esse foi o resumo, né, do tecido epitelial. E agora a gente vai para o tecido conjuntivo.
Tecido conjuntivo é o tecido mais frequente, ele tem muita matriz extracelular, ele tem muita MEC, com exceção do adiposo. Ele é vascularizado, com exceção da cartilagem. Ele tem vários tipos de células, vários tipos celulares, e tem fibras colágenas, elásticas e reticulares, com exceção do sangue. O tecido conjuntivo, ele vai ser dividido em dois. Ele vai ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo especializado. Então, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo especializado. O propriamente dito, ele pode ser conjuntivo frouxo ou conjuntivo denso, certo? O especializado, ele pode ser especializado adiposo, sanguíneo, ósseo e cartilaginoso. A gente vai falar brevemente de cada um deles, começando pelo tecido conjuntivo frouxo. Então, tecido conjuntivo frouxo, ele vai ser da classificação do propriamente dito. Então, tecido conjuntivo frouxo é tecido conjuntivo propriamente dito. Ele tem vários tipos celulares. Ele vai ter fibras finas e é bem vascularizado. E ele também tem matriz extracelular. Ele apoia e nutre o epitélio. E ele envolve nervos, músculos, vasos sanguíneos e linfáticos, certo? Agora o tecido conjuntivo denso, que também é propriamente dito. Ele pode ser denso não modelado ou denso modelado, como a gente pode ver aqui nessa ilustração. Ele tem predomínios de fibroblastos e fibras colágenas, certo? Agora a gente vai para o conjuntivo especializado, começando pelo adiposo, que é conjuntivo especializado. O tecido adiposo, ele forma gordura. Ele é um isolante térmico e também é fonte de energia. A sua principal célula é o adipócito. E ele pode ser unilocular ou multilocular. O unilocular, ele acumula uma gota para gerar ATP. E o multilocular acumula várias gotículas para gerar calor, gordura marrom. Nessa ilustração, a gente consegue ver o tecido adiposo unilocular e as gotículas de gordura, que são essas bolas azuis que eu circulei em vermelho. E também dá para ver o tecido adiposo multilocular, certo? Então, agora a gente vai falar do tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, que é o tecido especializado, ele é responsável pelo transporte de substância e pela defesa do organismo. E as células do tecido sanguíneo são os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, que transportam gases, os leucócitos, que são glóbulos brancos, que defendem o organismo, e os trombócitos, as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então é isso, essas são as células do sangue e as suas funções. Agora a gente pode partir para o tecido ósseo. Tecido ósseo também é o tecido conjuntivo especializado. Ele é responsável pela proteção, sustentação e auxilia nos movimentos. A matriz extracelular, ela é mineralizada e ela é rica em sais de cálcio e fósforo. E qual que é a principal célula do tecido ósseo? A principal célula do tecido ósseo é o osteócito. E ele fica na matriz e mantém ela, certo? Então, esse foi o resumo do tecido ósseo. E agora, por último, vamos falar do cartilaginoso. Tecido cartilaginoso, lembrando que é tecido conjuntivo especializado. Ele é firme e não mineralizado. Ele é avascular e não inervado. A principal célula do tecido ósseo é o condrócito, do tecido cartilaginoso, desculpa. A principal célula do tecido cartilaginoso é o condrócito. E a função é de sustentação. Orelha, nariz, traqueia. O tecido cartilaginoso diminui
o atrito entre articulações. E existem 3 tipos dele: a cartilagem hialina, a fibrocartilagem e a elástica, certo? Aqui tem ilustração de cada uma. Primeiro a hialina, depois a fibrosa e, por último, a elástica. Bom, gente, esse foi o resumo dos tecidos básicos, né, do corpo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Por favor, dá o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijos!